Cida! Aqui no nosso mandato, além da cultura, nós temos uma nova frente de trabalho, os cuidados. Mas muita gente, quando eu falo isso, ainda não entende do que nós estamos falando. Como assim o cuidado é uma pauta do seu mandato? O que será que ela está fazendo? Está cuidando de quem? Pois é, continua assistindo que eu vou te explicar tudo. A pergunta de R$1 milhão: o que é o trabalho do cuidado? O trabalho do cuidado é aquilo que se mistura com a própria vida. O trabalho do cuidado é aquele que todos nós fazemos para manter uma casa limpa e organizada, as roupas lavadas, as crianças e os animais cuidados, as pessoas que a gente ama vivendo bem. Esse trabalho vai acontecendo ao longo dos dias, em várias pequenas tarefas que geralmente são atribuídas às mulheres e que ocupam bastante tempo da vida de uma pessoa. Por semana, o tempo que nós mulheres dedicamos à tarefa de cuidados é em média de 20 horas semanais, enquanto os homens gastam apenas 11. É por isso que as mulheres andam tão exaustas. Historicamente, a gente vê que o trabalho do cuidado ou trabalho reprodutivo gera sobrecarga na vida das mulheres, sobretudo das mulheres negras. E sim, isso acontece também porque muitos homens estão por aí folgando para cima das esposas, das mães, das avós, a tal da herança cultural do patriarcado e da escravização que são tão difíceis de mudar. Mas, para mudar esse quadro, além de atitudes individuais, nós precisamos fazer mudanças políticas que redividam o trabalho do cuidado com toda a sociedade e que remunere de forma adequada as pessoas que já fazem esse trabalho. São essas mudanças que, sim, estão mais perto do que a gente imagina. Por isso que eu defendo o investimento em políticas de cuidado que estão distribuídas em todas as áreas do Estado. Mais vagas nas creches e escolas é política de cuidado. Acessibilidade real e ampla para pessoas com deficiência é política de cuidado. Aumentar o número de cozinhas, hortas e lavanderias comunitárias também é política de cuidado. Melhorar as políticas de licença maternidade e paternidade é política de cuidado. Garantir remuneração justa e direitos trabalhistas para trabalhadoras domésticas e cuidadoras é política de cuidado. Investimento em atividades de lazer para toda a sociedade em todos os cantos da cidade é política de cuidado. A política de cuidado, então, é o que vai permitir que todo mundo viva bem na nossa cidade e que vai liberar a vida das mulheres para que elas descansem, tenham tempo de cuidar de si mesmas e possam fazer escolhas sobre como querem viver suas vidas, sem a pressão de que precisam cuidar de tudo e de todos, abrindo mão de tanta coisa. Isso deveria ser uma preocupação de todos os governos. Sabem por quê? Outro dia fiquei impressionada ao ler uma matéria que falava que até 2030, que é logo ali, 2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo vão precisar de algum tipo de cuidados para continuar vivas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, que foi quem fez essa pesquisa, a tendência mundial é de envelhecimento da população e também de que o tamanho das famílias diminua, uma vez que ter filhos impacta cada vez mais a vida das mulheres, que não conseguem voltar ao mercado de trabalho. É cada vez mais comum ouvir histórias de mulheres que perderam o emprego logo após voltarem da licença maternidade, ou que deixaram de ser contratadas porque tinham filhos pequenos ou porque precisavam cuidar de alguém. Em breve, gente, a conta não vai fechar. Já não está fechando para muitas pessoas. Não podemos continuar tratando o cuidado como uma doação, como algo voluntário ou imposto sobre algumas pessoas e não sobre outras. Ou ainda como algo que custa tão caro e é tão inacessível que apenas algumas pessoas serão cuidadas em seus momentos de vulnerabilidade. Num mundo que está envelhecendo, as políticas de cuidado com os velhos e velhas precisam ser expandidas e melhoradas. Todos nós temos o direito de viver bem, de sermos cuidados, de acessarmos a cidade. Nós contribuímos para isso. Nós também construímos o presente. Eu gosto de dizer que o cuidado não é invisível, ele é invisibilizado. Outro dia, conversando com as profissionais de limpeza lá da Câmara, elas me contaram que uma vez elas foram incluídas no acordo de um ponto facultativo. Algumas pessoas foram trabalhar nos gabinetes e elas não. E sabe o que aconteceu? Tiveram que chamar uma dedetização fora de época porque ficaram 4 dias sem recolher o lixo e isso gerou uma infestação de insetos nos gabinetes.
E quem já teve a oportunidade de assistir uma transmissão de alguma sessão parlamentar, com certeza já viu que enquanto estamos votando, tem as pessoas trabalhando nos bastidores, mais gente do que as cadeiras de um plenário. Temos gente que traz a água, o café, que troca a cadeira que está estragada, que abre a bandeja dos teclados de votação, que recolhe o lixo, que regula o som, as câmeras, o painel luminoso. E isso não é uma exclusividade da Câmara, né? Em qualquer espaço, seja ele de trabalho ou não, precisamos de outras pessoas cuidando para que tudo funcione de acordo. O cuidado é o trabalho mais essencial de todos, gente. E ele gera muita grana. Sabiam que no Brasil a economia dos cuidados representa 13% do PIB? Isso é mais do que o dobro da receita gerada pelo setor de construção civil, gente. No mundo inteiro, se as atividades ligadas ao cuidado fossem todas remuneradas, geraríamos 10,3 trilhões de dólares em receitas por ano. O cuidado não pode continuar invisível. Essa grana tem que circular entre as pessoas que cuidam. Essa é a nossa luta. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem melhor o que queremos dizer quando falamos política de cuidados. Essa é uma luta que vem ganhando cada vez mais espaço no meu mandato de vereadora aqui em Belo Horizonte. Em 2023, estive no Uruguai e na Colômbia para aprender com mulheres e instituições de toda a América Latina sobre como fazer políticas de cuidados e como fortalecer territórios que já têm práticas comunitárias de cuidado, que com investimento podem mudar a vida de muito mais gente. Aqui em Belo Horizonte já temos várias iniciativas territoriais que têm essa perspectiva. E agora estou conhecendo algumas delas, está sendo incrível. Lá na Câmara já fizemos um seminário, audiências públicas e direcionamos emendas para fortalecer essas iniciativas territoriais e também ações da Prefeitura voltada para os cuidados. Eu também fui a Belém, a convite da ONU Mulheres, para contar como tem sido a nossa experiência por aqui. Se você tem interesse nesse tema, te convido a acompanhar o meu trabalho. Você pode acompanhar participando do nosso canal lá na outra rede, onde compartilhamos convites de eventos e muita coisa legal sobre a economia dos cuidados. Até a próxima! Outra política é possível.